E aí, o que será que o jogo de Uno e a nossa vida têm em comum? Vem comigo que a gente vai refletir sobre esse jogo de cartas e a nossa própria existência. Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao nosso podcast Café com Bolacha, o seu podcast de filosofia para provar que boas reflexões cabem no tempo de um cafezinho. E hoje, motivado pelo jogo do Uno, é que eu provoco vocês a refletir um pouquinho comigo. Tava eu passando pelo feed do Instagram esses dias e vi um meme que me chamou muita atenção. Um menininho jogava com um adulto e o menininho estava todo empolgado com uma cartinha na mão, prestes a bater e terminar o jogo de Uno, sabe? Bem do ladinho da vitória ali, a apenas alguns instantes de cantar a glória. E o outro jogador, o adulto, tinha na sua mão 4 cartas. Uma das cartas era o mais 4, o outro era mais 4, o outro mais 2, o outro mais 2. Ou seja, o menininho na próxima rodada, de próximo à vitória que estava, ia passar a distante da vitória, porque teria que comprar 12 cartas em uma única jogada. Isso quer dizer então que o menininho passaria, sem sombra de dúvidas alguma, a entender como a vida funciona. E essa era a legenda do meme. Esse menino está próximo a entender como a vida é. Isso me fez dar muita risada ali no começo e depois eu comecei a pensar sobre: será que de fato isso nos revela algo sobre a existência? E é claro, como a filosofia nos permite extrapolar, permite sair das fronteiras, é claro que aqui estamos para pensar sobre esse jogo. E um dos pontos mais primordiais dessa relação entre Uno e a nossa própria existência é o começo do jogo. Quando você nasce, de fato você não sabe onde vai nascer, como vai nascer, nem sequer você escolheu nascer. Porém, no jogo de Uno, você escolheu jogar, mas também tem essa aflição de não saber quais são as suas cartas antes de lê-las. Ou seja, a sorte, esse destino, é quem vai reger para você as suas primeiras cartas ou o seu jogo ali. Você pode sair com um baralho na mão maravilhoso, talvez se o embaralhador tivesse sido meio incompetente, mas também pode sair com um baralho muito ruim, que vai te levar para um jogo péssimo. Isso quer dizer que você não escolhe de onde vai sair no jogo. Nós chamamos isso de posição original. E é muito interessante entender como isso tem a ver com a justiça dentro da nossa própria existência, né? Um filósofo chamado John Rawls vai nos explicar justamente que quando você pensa em uma justiça que prioriza a equidade, é necessário que você se coloque em um ponto de reflexão que é meio imaginário. E esse ponto de reflexão ele vai chamar de véu da ignorância. Por que véu da ignorância? É como se você tivesse tampando seus olhos para suas condições sociais, para sua cor, para sua posição dentro da cultura e da sociedade e falar o seguinte: se você não soubesse onde iria nascer, quais seriam as condições que você escolheria para que todos nascessem? Quais seriam as regras da sociedade se você não soubesse em qual lugar você nasceria? Você poderia nascer num lugar super privilegiado ou num lugar nada privilegiado. O que você escolheria? É nesse momento que eu vejo o quão importante é o Uno ter regras. Porque existem milhares, milhões, tipos diferentes de cartas, mas essas cartas estão todas regidas sobre uma única regra. Então, no mesmo jogo, você pode estar ganhando, mas sofrer uma virada e passar a perder. E na próxima rodada, também voltar a ganhar. E isso é super normal dentro do jogo. Isso é normal porque as regras permitem. Nós estamos em uma condição de equidade. Todos partem do mesmo ponto. O que não acontece na sociedade e na nossa vida. Porque parece-me, e aí a partir dos dados e a ciência nos mostra isso, que as pessoas partem de condições distintas na sociedade para serem motivadas a chegarem aos mesmos lugares, que seria o sucesso, o dinheiro, a fama, todo esse glamour que a nossa sociedade prioriza que nós tenhamos, beleza? Então eu acho que essa reflexão é muito importante de fazermos, essa associação da nossa vida com o próprio Uno. E aí tem um outro ponto ainda, que é um ponto que eu acho estratégico para reflexão, que é a ideia do: beleza, não escolhi minhas cartas, mas e agora? O que eu faço?
Aí entra a sua famosíssima estratégia. É aquilo que você vai fazer com o que fizeram de você. A famosa frase do Sartre, né? Não importa o que fizeram comigo, importa o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Isso me faz pensar lá na tragédia dos gregos, principalmente no Édipo. Não sei se vocês lembram a história, só para refrescar a cabecinha de vocês. O Édipo foi alguém que descobriu que em seu destino tinha matado seu pai e estava casado com a sua mãe e que já tinha ali os seus filhos, que ao mesmo tempo eram seus irmãos. E isso tinha sido colocado como uma espécie de ferida no seu destino. Ou seja, seu destino é esse, você vai sofrer isso, pronto, acabou. Quando o Édipo descobriu isso, ele feriu os próprios olhos, pois não achava que era capaz de enxergar todas as consequências daquilo que ele mesmo escolheu, daquilo mesmo que ele fez, daquilo que o destino preparou para ele. Isso nos leva a entender que de fato você não sabe quais são as suas cartas, mas quando passa a saber, ou seja, quando passa a ter consciência, e aí tanto do baralho como da própria vida, você é quem escolhe quais são as ordens a serem depositadas às cartas. Você é quem escolhe as suas ações, você é quem decide sobre a própria vida. E a consequência é, o seu jogo pode não ser o campeão, mas sim o seu jogo pode ser o melhor possível, se for pensado, planejado e jogado desse modo. Esse jogo pode ser divertido, onde você olha para os outros e entende que, de fato, os outros podem estar concorrendo com você, mas não são seus inimigos. Eles podem ser ali os seus adversários durante o jogo, mas não são, de fato, os oponentes na vida. É muito interessante, então, perceber que essas escolhas refletem diretamente no seu próprio jogo. Ou seja, suas escolhas refletem diretamente na sua própria vida. Independente de qual seja o seu destino, é claro que aqui a tragédia grega é algo gigantesco, porque tem que ser, é uma mostra artística, é uma expressão de arte, mas na nossa existência a gente também passa por isso, de às vezes ter reviravoltas, o que o cinema chama de plot twist, né? Se o personagem tá indo para um lado, de repente ele leva uma porrada e tem que ir para o outro. Mas isso é uma parte só da nossa própria existência. Essas são as cartas que são nos dadas. É uma parte muito importante, talvez a maior parte. No entanto, existe a sua responsabilidade também em escolher para onde esse baralho vai, escolher para onde as suas decisões vão, porque nesse caso, aí o seu jogo é desenhado, definido e construído por você. Beleza? Então quero te provocar aqui. O que você faria se pudesse decidir as regras do jogo da nossa existência? O que você faria se você pudesse decidir por todos e escolher quais são as regras fundamentais da existência de todos? Será que você escolheria de modo mais justo? Ou será que você se colocaria acima de todo mundo? Pense aí, reflita, deixa aqui nos comentários e é nóis. Galera, muito obrigado por partilhar essa reflexão aqui comigo. É um prazer enorme sempre poder dividir um pouquinho do pensamento com vocês. E vamos mais até semana que vem para ter mais reflexões. Beijos, beijos. Tchau, obrigado.